Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é a triste realidade da igreja evangélica nos dias de hoje. E eu explico por quê. Mas antes, se você não conhece este canal, peço para você entre, se inscreva neste canal, desde já eu agradeço, toca no sininho de notificações, o YouTube vai estar lembrando você dos próximos vídeos. Praticamente todos os dias um vídeo novo para vocês, tá? São mais de 400, aí você vai encontrar com certeza aquilo que você gostaria de saber. Se não, no rodapé, nos comentários, o que você achou desse vídeo ou, de repente, um assunto que você gostaria de saber um pouco mais. Bora comigo então? A triste realidade da igreja evangélica nos dias de hoje. Quem escreveu esse encarte, esse post, foi Adriano Montes, tá? Então quero repassar para vocês o que esse autor aqui disse, né? Então fico imaginando o que aconteceu com nossas igrejas, ele trazendo o relato. É muito triste o que vemos no cenário nacional. Já parou para observar? É triste vermos o cenário nacional. É triste nós vermos o que o Brasil está passando em todos os sentidos, mas aqui na questão religiosa, tá? Então nós vemos aí, com muita tristeza esse cenário, e se alguns já pararam para observar, poucos, muito poucos, já pararam para observar o que está acontecendo. O comportamento dessas igrejas evangélicas aqui no Brasil. Volto a dizer, volto a repetir que igrejas são pessoas e não templos feitos por mãos de homens. Já dizia as epístolas e já dizia Atos dos Apóstolos 7:48, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E que, por exemplo, o primeiro mártir, o primeiro que morreu apedrejado por ter dito isso e um pouco mais, foi Estevão. Estevão disse isso e o judeu o apedrejou. É a mesma coisa que hoje, tá? É a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Dizem que somos o povo do avivamento, que o Brasil é um celeiro de cristãos com um potencial enorme para evangelizar o mundo. Será? Realmente, o Brasil é uma das nações onde as igrejas, templos, denominações, instituições evangélicas mais crescem. Mas crescem em qualidade? Eu acho que não. Eu acho que cresce aqui talvez no numeral, numa quantidade, mas na qualidade fica muito a desejar. É de entristecer e constatar que quanto mais cresce em número, menor é a qualidade das nossas igrejas. Quando eu falo das nossas igrejas, eu não pertenço mais a nenhuma igreja, como eles chamam de igreja, né? Que é uma casa com a placa em cima, uma denominação, instituição, eles chamam de igreja. Tá? Eu não faço mais parte desse sistema. Já faz alguns anos que eu vinha batendo de frente, caminhando no contrário, mas agora oficialmente eu já estou fora. Muita gente já sabe disso, tá? Se você não sabia, então agora está sabendo. Então o que acontece? Esses irmãos, eles seguem cada vez mais essas instituições, ditas como igreja que eles chamam, e é engraçado que há uma pobreza, uma desnutrição espiritual na vida deste povo que se diz ser crente. Muitas das vezes esses templos são templos riquíssimos, belos, imponentes, mas espiritualmente o povo está doente, morrendo. Quem disse isso? Oséias 4:6, lá atrás, um dos profetas menores. Então o profeta já dizia, o meu povo, Deus falando, né? E o profeta estava ali trazendo, o meu povo se perde, está morrendo por falta de conhecimento, por falta da lei de Deus, no caso do Velho Testamento. Tá? No Novo Testamento não é diferente, apesar de nós estarmos num novo tempo, beleza? Então, o que eu mais vejo, o que a gente mais enxerga são os crentes doentes.
pessimistas, negativistas, não creem na Bíblia. Eu até chamo de crente ateu, porque não crê na Bíblia. Eles creem na denominação deles, defendem unha e dente, brigam por elas, defendem esses tais pastores, até brigam por causa disso, encobrem muita sujeira, tá? Em nome de uma religião, de uma denominação, em nome de uma fé. Tá? Mas nós enxergamos hoje que isso é um quadro em que se encontra em todas elas. Neopentecostais, pentecostais, é uma loucura, é uma pregação de coach, é uma pregação baseada na teologia da prosperidade, é uma coisa louca, é uma loucura, é um cristianismo egoísta, é uma corrente que busca riqueza, coisas materiais, coisas deste mundo. Logo, eles acabam abandonando a fé e vivendo apenas meramente uma vida religiosa, tá? E quando eu chego a falar nos meus posts, quando eu chego a falar nos meus vídeos, eu falo que o culpado aí e sempre foi os sacerdotes, sempre foram os religiosos, a liderança, os pastores. Mas o povo também não fica atrás, porque o povo também se cala, e quem se cala consente. Então eu não me calo, não me calarei. Vou e denuncio sim, estou falando conforme as Escrituras. Para saber a verdade, tem que denunciar a mentira. Então o que está acontecendo no nosso meio, infelizmente, é uma lava-jato. Infelizmente, devia ter uma CPI para apurar todas essas fraudes, esses enganos, tá certo? Esses absurdos que nós temos visto aí no mundo gospel. Vamos lá. Outros, em busca de milagre urgente, essas igrejas vêm para explorar o indouto, o incauto. Chegam essas pessoas desesperadas com seus sofrimentos, suas doenças, desenganadas da medicina, e vêm para receber uma cura, uma misericórdia de Deus aí. E aí, muitas das vezes, a maioria dela, esses líderes prometem uma coisa que Deus não disse, que Deus não prometeu. Falam coisas que Deus não disse para falar. Tá? Então, temos que ter bastante cuidado. Tá? É bom estar orando pelas pessoas, pedindo a Deus pela vida delas, mas não prometa aquilo que Deus não prometeu. Não diga que Deus vai dar aquilo que Ele não vai dar. Ele não disse que ia dar. Tá? Então ficam prometendo coisas terrenas. Certos pastores tentam levar uma vida de fama como curandeiros, trazendo a glória somente para si. Não divide com ninguém. E a Bíblia fala que a glória é de Deus e não dos homens. Tá? Então um desses motivos é o que a gente está trazendo aqui como propósito, de mostrar como está decepcionante essa questão agora das igrejas. Quando eu falo agora, mas já não é mais de hoje que isso acontece, desde que acontece religião, desde que houve a palavra religião. Então o homem, ele monta, ele faz, ele arquiteta uma religião para si, e aí tem todos os gostos, né? As pessoas escolhem o que mais elas se identificam. Então, esses cultos que são motivados por uma ganância, pelo um egoísmo, do receber, do ter, do ser, do fazer, né? Então é complicado esse meio. Ao invés de pregar a palavra, ao invés de trazer a verdade que liberta o ser humano, eles trazem algo que mexe somente com a emoção e não com a salvação. Não dá para viver um evangelho assim. Nesses cultos pentecostais, por exemplo, esses crentes estão mais preocupados de ver o sobrenatural, de ver os retetés, aquela loucura toda, mas a vida dele é uma vida que não está reta diante de Deus. Seus cânticos, seus louvores, não é o que Deus quer. Deus quer outra coisa de nós. Deus quer a nossa vida, o nosso dia a dia, tá? Deus não está interessado nessas coisas que acontecem aí nesses tempos não, tá? Tá bom? Então, é extraordinário ver que nós estamos passando por este momento, um tempo bastante difícil, tá? Eles ficam perdidos. Se você começa a postar a Bíblia, eles ficam perdidos. Ficam assim, boquiabertos, porque como eles não leem e os pastores não leem para eles, eles não sabem. Quando eu começo a falar da Bíblia aqui, eles ficam horrorizados, tá? Porque os seus pastores, infelizmente, só 171
tá? Então, pedem avivamento, mas não vivem uma vida para avivamento. Como é que vai ter um avivamento num cenário tão caótico como esse? Ah, Deus pode fazer, Deus pode operar maravilhas? Pode sim, claro que pode. Sem dúvida, Deus é Deus. Tá? Mas o que eu estou dizendo aqui, passando para vocês, infelizmente é esse cenário degradante. Tá? Então, eles chamam de renovação, de espiritualidade, no meio desses shows, louvorzão e outras cositas más, tá? Mas não é, na verdade não é. Avivamento não é isso não. Avivamento é conhecer Deus através da sua palavra. Eu quero adiantar aqui, correr um pouco mais, tá? Então, essa pregação que eles trazem é uma pregação de coach, tá? Então, para dar ibope, tem que trazer uma pregação que o povo gosta, tá certo? Se for uma pregação da palavra de Deus, o povo já não quer mais, já não aceita. Então, aqui só indo para os finalmente, o grande problema é que esse tipo de pregação salva quem? Salva quem? Salva o bolso. Não sei se salva o bolso, né? Ou se tiram do bolso. Então, a pregação é uma pregação interesseira desse evangelho da prosperidade, por exemplo, né? Desses coaching que traz um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Não há base escriturística para esse tipo de pregação. Então, nós vemos os pastores aí que preferem seguir segundo os seus caminhos, segundo os seus mestres, e não trazem a palavra que poderia aí trazer a salvação para o povo. Então, o que nós temos que fazer? O que é necessário? Por que eu estou fazendo esse alerta aqui? Essa reflexão, né, sobre esse tema. O que está acontecendo com as igrejas, que na verdade são denominações, né, são instituições, porque igrejas são pessoas. Volto a repetir, igrejas são pessoas. Aonde dois ou mais estiverem reunidos, não importa aonde. O problema é que o pessoal está fazendo daquele lugar, daquelas quatro paredes, a igreja de Deus, a casa de Deus. Ali é um lugar de culto, e a Bíblia fala que não. João 4:21 e Atos dos Apóstolos, como eu já disse agora, 7:48, falam muito bem sobre essa questão. Trazem para a gente um esclarecimento que é totalmente dentro da palavra, dentro do contexto bíblico. Então, o povo está cego, o povo está surdo. A Bíblia fala que na última carta às igrejas que estavam na Ásia, que é a igreja de Laodiceia, segundo alguns estudiosos, Deus diz que aquela igreja, aquele povo que estava naquele lugar, era um povo muito arrogante. E é um povo que dizia o seguinte, que não precisava de Deus. Porque já tinha o suficiente para a vida. Não precisava de Deus. Deus falou o seguinte, olha, vocês estão nus, vocês são cegos, vocês são pobres, vocês são miseráveis. Então, trazendo para os dias de hoje, nós precisamos ser tocados por Deus, nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo. Né? Então, igreja somos nós, pessoas, e não templo feito por mãos de homem. Então, desperta tu que dormes, acorda, levanta, procura Deus, busca Deus, vai estudar a Bíblia, tá? Se você não conhece esse canal, como eu já disse no início, entra, conheça, são mais de 400 vídeos para vocês, de repente alguma coisa que possa te ajudar. Deus abençoe então a sua casa, a sua vida e tudo que você estiver fazendo. Shalom, Shalom Adonai, que a paz de Cristo esteja nos vossos corações, hoje e sempre, e até mais.